Talvez você queira um resultado diferente em alguma área da sua vida. Mas reflita comigo, o que você tem feito para mudar essa situação, para que você tenha um resultado diferente nessa área da sua vida que você está precisando? Muitos querem um resultado diferente, mas têm pedido em vão a Deus quando você não se esforça para trazer mudança nessa área que você quer. Você precisa arregaçar as mangas e ir em busca daquilo que você quer. Você ora e Deus lhe ajuda a conquistar aquilo que você necessita. Mas Deus não traz nada pronto para nós. Nós precisamos nos esforçarmos. E eu trago alguns exemplos para você da parte de Deus para o seu coração de que é necessário você ir atrás, você ir em busca. Aqui no livro de Juízes, no capítulo 1, versículo 15, você vai ver que Axa, a filha de Calebe, ela se casa. E o seu pai lhe dá de presente terras, mas as terras são secas. E ela não se conformou. A Bíblia diz que ela montou no seu jumento, foi até onde seu pai estava, mesmo distante. E ela diz: pai, me dá uma bênção, me dá um presente. O Senhor me deu terras secas, agora me dê fontes de água. A Bíblia diz no versículo 15 do capítulo 1 de Juízes, que diz assim: ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Ela correu atrás, ela foi em busca, ela foi pedir. A Bíblia diz: pedi, dá-se-vos-á, buscais. Você precisa ir buscar, buscais e encontrareis. Batei e a porta se abrirá. É preciso bater, a porta não se abrirá sozinha. Da mesma forma, nós vemos no livro de Ruth, você vê Ruth em necessidade, você vê Ruth catando espigas na colheita, no terreno dos outros, porque ela estava precisando, ela não ficou de braços cruzados esperando que alguém viesse lhe trazer uma esmola. Não, Ruth foi trabalhar, Ruth foi catar as migalhas que caíam das lavouras alheias. E é nesse trabalhar de Ruth que alguém o observa. E nós vamos ver lá na frente que Ruth é recompensada, ela é vista, ela é acolhida. Ela se casa com Boaz, o dono das terras. E ela passa a ser dona daquelas terras em que ela estava mendigando, ela estava trabalhando, ela estava catando espigas, pegando o que sobrava. Ela viveu das sobras. Então nós temos que entender que não se deve desprezar os pequenos começos. Começa de baixo. Começa acreditando que Deus está lhe observando. E Ele vai lhe recompensar pelo seu esforço. Nós temos também um bom exemplo das filhas de Zelofeade, lá no livro de Números, capítulo 27. Essas moças, elas estavam vivendo num tempo em que a herança, a propriedade era para os filhos homens. Se seu pai morresse, a herança do seu pai não era para elas, porque elas eram mulheres. E nós estamos vendo as filhas de Zelofeade aqui, elas ficando sem herança, porque o seu pai havia morrido. Mas elas não se conformaram, elas foram atrás do que elas queriam, arregaçaram as mangas e correram atrás daquilo de que elas precisavam. No livro de Números, capítulo 27, nos fala sobre essa história. As filhas de Zelofeade, elas vão até Moisés, lá no versículo 2 do capítulo 27, elas se puseram diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação à porta da tenda, e lhe disseram, no versículo 4, elas dizem: por que se tiraria o nome do meu pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos? É porque não teve filhos?
Dai-nos a possessão entre os irmãos de nosso pai. Elas pediram a herança do pai delas, mesmo elas sendo mulheres e vivendo naquele tempo em que a lei abençoava os filhos homens. Elas pedem a Moisés. A Bíblia diz no versículo 5: e Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E o Senhor falou a Moisés dizendo: as filhas de Zelofehade falam retamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. E falarás aos filhos de Israel dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Deus muda a lei, porque as filhas de Zelofehade foram lá fazer petição, elas foram pedir. Muitos não teriam coragem, ficariam lá de braços cruzados, chorando a sua perda. Elas não. Elas foram atrás, foram buscar aquilo que elas queriam. Elas tiveram coragem de ir até a porta da tenda, clamar a Moisés, pedir a Moisés, ao sacerdote Eleazar e as autoridades espirituais que estavam ali. E Deus, ele estava atento, ele estava vendo e observando aquelas mulheres fortes e corajosas. Seja forte e corajosa, seja forte e corajoso. Peça e Deus te dará. Busque e você encontrará. Bata e a porta vai se abrir. Só não fique de braços cruzados. Vá em busca daquilo que você precisa, que você quer. Gaste tempo nisso, ore pedindo a Deus, mas vai atrás, vai em busca, faça a sua parte. Deus não faz a sua parte, Deus só faz a parte dele. Então essa é a palavra que o Espírito Santo envia ao teu coração. Vá em busca dos teus sonhos e projetos. Vá em busca com fé, peça a sabedoria, a autoridade ao Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, que Ele te dê sabedoria, entendimento, conhecimento. Em nome de Jesus, que você seja forte e corajoso, que a bênção do Todo-Poderoso esteja sobre ti, que Deus possa abrir portas ao teu favor, em nome de Jesus. Receba essa palavra e seja abençoado. Receba essa bênção da parte de Deus. Amém?